Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Fica de pé um pouquinho. Glória a Deus. Poderosos louvores e aquilo que Deus vai fazer nessa noite vai ser poderoso. Feche teus olhos. Quero fazer uma oração com você antes de nós entrarmos na palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão poderoso, o dia de Páscoa. Muito obrigado. Nós queremos render graças a Ti porque o Senhor é bom, aleluia. E aquilo que o Senhor faz é perfeito. O Seu amor foi tão grandioso que nos alcançou. Alcançou você que está aí em pé, aleluia. Alcançou a sua vida, você era condenado, mas Ele foi lá e alcançou você, oh glória. Ele trouxe você aqui para te dar vida e vida com abundância. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer com os Seus filhos que estão aqui nessa noite. Fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. E você diz comigo? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com você, pega a sua Bíblia aí na mão. João 3,16. Se quiser colocar para nós no telão. João 3,16. Enquanto você vai procurando, eu quero deixar os parabéns aqui a toda a organização da igreja, a Ari, o Guto, o Gui, a Luana, que organizaram esse momento, né? Cada irmão também esteve junto organizando, que Deus possa abençoar a vida de cada um, mas a gente pode ver o carinho deles fazendo pela obra do Senhor, isso é poderoso. E eu sempre falo, amigo, se você quer fazer para Deus, faça com amor e com carinho, sabe por quê? Quem te recompensa não é o homem, aleluia. Quem te recompensa se chama Jesus. Ele que recompensa você. Então nessa noite eu tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem para o nosso coração. Você achou aí? João 3,16. Já está aqui, né? A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Em nome de Jesus. Muitas pessoas não sabem o significado da Páscoa. Muitas pessoas não sabem o que significa esse dia. E passam a ter um pensamento totalmente contrário daquilo que é a Páscoa. E hoje nós vamos trazer uma mensagem para o seu coração lhe explicando o que é esse dia. O que é esse momento tão poderoso que muitas vezes a gente confunde, sabe com o quê? Com coelhinho. Você já viu que tem tanta gente que ensina só os filhos sobre coelho? Que é um coelhinho, que é isso, aquele outro, e se esquece de ensinar que a Páscoa, de fato, ela significa Jesus. Nós estamos em uma campanha aqui na igreja, e essa campanha que nós estamos vivenciando se chama Quebrando Todas as Barreiras. E a gente só consegue romper as barreiras quando a gente entende aquilo que é espiritual. E para que eu e você viéssemos ter essa ousadia de quebrar uma barreira, é porque alguém nos deu esse poder. E esse alguém se chama Jesus. Só que o preço que ele pagou por esse propósito foi um preço muito alto de se pagar. Foi um preço que literalmente lhe deu a sua vida para que esse propósito viesse a acontecer. E sabe o que fez Jesus ir até o final? Uma palavra chamada resiliência. E Jesus ele foi resiliente o tempo todo. E eu quero que você preste atenção em tudo que vai ser falado. Será uma mensagem curta, mas uma mensagem profética. E Jesus, quando ele chega no momento para cumprir o seu propósito, com mais ou menos 33 anos de idade, ele vai para o Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane? Significa a prensa da oliveira, a prensa do óleo. Jesus ele vai para o Getsemane. É no meio dessa prensa que ali está o seu propósito em evidência.
É no meio dessa prensa que Jesus começa a cumprir aquilo que ele foi chamado e designado aqui na terra para cumprir. Quando ele vai para o meio da prensa, chamado Getsemane. Só que quando ele chega lá, a pressão começa a pegar. Por quê? Porque toda vez que você vai cumprir o seu propósito, a pressão pega. Toda vez que você vai cumprir o seu propósito, você vai ser perseguido. Toda vez que você vai cumprir o seu propósito, alguém vai se levantar. E essas pessoas, elas se levantam. E faz parte do projeto de Deus, porque é Deus que está te treinando. E olha o que acontece. Jesus, quando ele chega lá, literalmente, a Bíblia diz que ele se retira para um canto para orar. E ele chama os discípulos para orar com ele. Sabe aqueles que são os teus amigos? Sabe aqueles que olham para você e dizem, eu estou contigo. Foi esses que Jesus chamou para orar. Bem, Jesus diz, gente, eu quero só 3. E esses 3 eu quero que fiquem orando aqui. Vocês vão ficar aqui no começo e eu vou entrar aqui para dentro. E eu vou orar e vocês vão ficar aqui intercedendo por mim. Quando Jesus voltava, sabe o que acontecia? Eles estavam dormindo. Eles não davam conta de ficar acordado, aguentando a pressão. E quando eu começo a refletir nisso, eu começo a entender que o próprio Deus ocasionava sono neles. Porque naquele momento Deus não queria que Jesus levasse ninguém com ele, porque tem processos que você precisa passar sozinho. Você quer levar gente com você no meio desse processo, Deus está dizendo, não é para você levar ninguém, é para você passar sozinho. Você quer chamar os outros para orar por você? Você quer chamar os outros para interceder por você? Deus está dizendo, não, o processo que você está passando é eu e você, porque no meio do processo eu vou me revelar para a sua vida, aleluia. Daí Jesus, 3 vezes ele faz isso, e ele ora 3 vezes a mesma oração. A oração de Jesus é, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus naquele momento, ele não aguenta o peso do pecado. Jesus nunca teve um pecado. Jesus nunca teve uma enfermidade. Sabe de quem eram os pecados? Os seus. Sabe de quem eram os pecados? Os teus. E às vezes a gente se acha o cara, a gente se acha o bom, e a gente só acaba sendo um infeliz sem Jesus. O que é uma pessoa infeliz, pastor? Uma pessoa que não tem felicidade. Uma pessoa que não tem alegria, porque só tem como ter alegria quando você está com Jesus, amigo. Você pode querer ter alegria bebendo, você pode querer ter alegria fumando, você pode querer ter alegria indo em baile, festa. Deixa eu lhe dizer, tem gente que fala assim, eu larguei tudo por causa de Jesus. Mentira, você não tinha nada. Quando você conheceu Jesus, você passou a ter tudo. Você vivia na miséria. Você vivia só com as migalhas que o diabo te dava e você ficava feliz, parceiro. Deixa eu lhe dizer, Deus não vai te dar migalha. Deus quer te dar algo completo. A bênção dele é poderosa sobre a sua vida. Mas o problema é que a gente tem um engendramento de Satanás na nossa cabeça muitas vezes, que a gente se contenta com aquilo que é pouco, a gente se contenta com uma alegria momentânea, passageira, e aquilo que Deus tem para minha e a tua vida não é momentâneo, não é passageiro, mas é eterno. É eterno, amigo. E sabe o que acontece? Acontece que o nosso Jesus, quando ele foi pegar os pecados, ele olha para você. Pastor, mas eu não existia. Ele é presciente. Oh, glória. Ele estava no dia que você nasceu, no dia que você está aqui nessa igreja, no dia que você vai morrer ao mesmo tempo. Isso significa presciência. E ele olha para você nos teus olhos e diz, ei, você está condenado. Mas hoje, você passa a ser livre, porque quem vai assumir a condenação sou eu. Você é livre.
E porque você vive amarrado em tanto pecado. Porque você vive amarrado em tanta coisa errada. Se Deus olhou para você, Jesus olhou nos seus olhos e falou: você é livre. Daí todo o pecado é jogado sobre Jesus. Só que o peso era tão grande que ele faz essas 3 orações. A mesma coisa, porque parece que Deus não estava ouvindo ele. Deus fica em silêncio. Eu quero que você entenda isso. Quando você está no processo, Deus vai ficar no silêncio com você. Deus vai fazer assim, ó. Ele não vai falar. Deus está em silêncio contigo? É porque você está no processo. E é no processo que Ele vai revelar qual é, aleluia, o teu propósito. Só que tem um detalhe aqui. Deus ele já deu uma ordem para você. Foi você que não lembra dessa ordem. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Eu costumo sempre usar essa analogia. Sabe o GPS? Quando você entra numa via muito grande, sabe o que ele faz? No começo dessa via, ele diz: daqui a 16 quilômetros, você vai dobrar à direita. E no meio desses 16 quilômetros que você está percorrendo, sabe o que o GPS faz? Ele fica em silêncio. Ele não fala nada. Por quê? Porque você está no meio do processo desse trajeto. Deus está dizendo: sabe por que eu estou em silêncio? Porque eu estou trabalhando ao seu favor. E você está no meio do processo. Continua indo até onde Deus mandou você ir. Não, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo mais uma vez. Engraçado que se é o diabo não precisa falar 2 vezes, não é? O diabo não precisa falar 2 vezes. Se o diabo hoje usar alguém para dizer: eu vou te destruir, te matar, você vai acreditar. Você vai abrir campanha de oração e jejum. A primeira vez que o diabo falar contra você, você vai acreditar, amigo. E como é que Deus ele fala com você? E você parece que quer 1001 confirmação. Deus está dizendo: para de me pedir para confirmar aquilo que eu já confirmei. É você que não consegue crer. É você que não consegue acreditar. E daí agora Jesus, ele passa esse momento, e eu quero que você entenda que Jesus passou por algo que a medicina diz que é extremamente raro acontecer. Só no momento de alto pico de estresse, ou muito medo e adrenalina, a pessoa ela sofre uma hematidrose. Sabe o que significa isso? Suar sangue e água. Foi tão pesado o peso do pecado, os nossos pecados, aleluia. Aquilo que você errou, as enfermidades que você carregou, ele pegou, botou sobre as suas costas, e a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E você vai entender depois o porquê das suas pisaduras. Às vezes você parece que acha só bonito, poético, e você passa a não entender a exegese dentro desse texto. Você passa a não entender, não compreender aquilo que a Bíblia está falando. E olha só que poderoso Jesus, depois de passar por esse processo, ele vai se direcionando até o Getsemane, e quando ele chega lá, alguém pergunta assim: quem é Jesus? Sabe o que Jesus fez? Ele assumiu a responsabilidade. Ele não teve medo de bater no peito e dizer: sou. Ele abriu a boca e disse: eu sou. Quando ele falou eu sou, a Bíblia diz que todos caíram no chão. O poder da palavra de Jesus. Sabe o que muitos de nós iriam fazer se nós estivéssemos no lugar de Jesus? Quem daqui ia correr? Eu tenho certeza que 99,99999 iria correr. Você imagina os soldados com uma espada afiada na mão, escudo, correndo atrás de você. Quando chega até você, pergunta: onde você está?
E quando você abre a boca para falar, aquelas pessoas caem no chão. E você tem a oportunidade de correr. Em detalhe, as pessoas que estavam do lado de Jesus olharam para Jesus e disseram: ei, mestre, vamos correr. Agora é o momento de nós escapar. Imagina Jesus dizendo: eu não vim para a terra para escapar do propósito. Eu vim na terra para cumprir cada palavra desse propósito. Ei, fujão. Estou falando contigo. Que vive fugindo do propósito que eu chamei você para fazer. Até que dia você vai fugir, covarde? Os covardes não herdarão o reino dos céus. Qualquer negocinho que dá, você já está fugindo. Deus está dizendo: vai fugindo. Porque o dia que eu voltar, você pode fugir, porque você não vai subir. Covarde. Primeiro aperto que dá, sabe o que você faz? A primeira folga que dá para você correr, você corre. Você não precisa correr daquilo que Deus chamou você para fazer. Porque pode ter certeza, Deus vai colocar na palma da sua mão coisas tão poderosas que você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena servir Jesus. Daí sabe o que acontece? Acontece que vem chegando Malco com a espada na mão. Eles prendem a mão de Jesus. E Malco vai chegando. Quando Malco vai chegando com a espada, do lado de Jesus tinha um homem também com uma espada na mão, chamado Pedro. Sabe o que Pedro faz? Tira da espada e corta a orelha de Malco. Sabe o que Pedro estava falando com aquela atitude? Estava dizendo: Malco, você não quer ser um sumo sacerdote? Você não quer ser alguém relevante, Malco? Malco, mas sem a orelha você nunca vai conseguir assumir o papel de sumo sacerdote. Então, a partir de hoje, Malco, eu estou destruindo os teus sonhos, porque você veio prender Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro. Jesus vai descendo devagarzinho, pega a orelha de Malco no chão. Vai olhando nos olhos de Malco e vai botando de volta a orelha. E a Bíblia diz que milagrosamente a orelha vai para o lugar. E com aquela atitude, os olhos de Jesus gritavam dizendo: ei, Malco, eu não vim para destruir sonhos e projetos, Malco, aleluia. Eu vim para reconstruir sonhos, eu vim para reconstruir projetos. Deus não vai destruir teu sonho, teu projeto, não. Deus vai ajudar você a construir ele. O problema é que a gente quer usar as nossas habilidades, aquilo que está na nossa mão, e Deus está dizendo: não faça isso, só cumpra o teu propósito. E Jesus, ele foi resiliente, ele conseguiu vencer essa barreira, essa muralha. E sabe o que acontece? Jesus, ele continua o processo, e o processo que Jesus passa é o seguinte: quando Jesus vai chegando até o homem que julgava, ele pergunta: quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? A multidão gritava: solte Barrabás. E é isso que acontece nos dias de hoje. Só que é outras palavras. Acontece o seguinte: todo dia tem um julgamento, e esse julgamento acontece assim: quem você prefere no domingo? Jesus ou o teu sofá? Daí você grita: o meu sofá. Você julga os outros? É porque você não tem noção do que você está fazendo. Cada vez que você grita pelo teu sofá, você está dizendo: Barrabás, solte Barrabás. Jesus ou Grenal? Não, pastor, Grenal é uma vez só no ano. Não vou poder ir no Grenal. Tomara que Jesus volte num Grenal, meu amigo. E você fica com a camisa do Inter do Grêmio na mão.
Você está entendendo que a gente julga os outros? A gente julga aqueles que olharam e disseram, solta Barrabás! Mas você faz isso todo dia na tua casa. Você faz isso com as suas atitudes erradas. Cada vez que você fere um princípio, sabe o que você está fazendo? Você está pegando um açoite, você está batendo em Jesus. O hino aqui falava que Judas, ele vendeu Jesus por algumas moedas. E quem aqui julga Judas? Todos. Como é que pode esse homem vender Jesus por umas moedas? Você tem cabimento? E você, meu amigo, que vende Jesus por um palavrão? Hã? Judas, pelo menos, vendeu Jesus por umas moedas. E você que vende por uma porcaria de um palavrão? Você que vende Jesus por uma mentirinha. Não, pastor, é só um miguezinho. Não existe mentirinha nem mentirão, meu amigo. Mentira é mentira. E cada vez que você mente, sabe o que você faz? Você lava um diabo, literalmente um livro escrito pelo diabo. Como assim? Você sabe qual que é o salário do pecado? Quem aqui sabe o salário do pecado? É o quê? Tem muita gente que hoje está recebendo o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E daí a gente começa a observar Jesus. Ele é uma pessoa que literalmente vai cumprindo o seu propósito. E no meio desse propósito, quando ele coloca a ser julgado, aqueles que andaram com ele, negaram ele. Aqueles que andaram com Jesus, negaram ele. Deixa eu lhe dizer, para de esperar dos outros. Para de esperar das pessoas. Ninguém te prometeu que ia ser fiel contigo, amigo. Ninguém te prometeu que ia andar com você de um jeito leal e fiel. Ninguém. Foi você que esperou. Jesus olha para Pedro e pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama? Pedro olhou para Jesus e falou: claro que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Não, Senhor, você é doido. A segunda vez. Na terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Jesus, é claro que eu te amo. Quando ele fechou a boca, Jesus olha para ele e diz: ei, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, até o amanhecer, você vai me negar as 3 vezes. Não se assuste com quem vai te abandonar no meio do processo, é normal. Não é que as pessoas não te amam, é porque elas não vão suportar a pressão. Quando eu entendi isso, eu passei a viver uma vida tão poderosa que eu não vivo mais de momento, eu vivo por entendimento daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu sei que as pessoas, elas me amam, mas vai ter muitas vezes que elas vão me trair. Vai ter muitas vezes que elas vão me ferir. Só que eu quero que você entenda que a traição não tem a ver com amor, tem a ver com caráter. Você sabia que tem pessoas que literalmente ela ama a outra pessoa que está no lado, mas ela não tem caráter. Ela não tem caráter. A traição está relacionada com o caráter da pessoa. Tem uma pergunta: você acha que quem ama trai? Sim ou não? Quem aqui acha que quem ama trai, levanta a mão? Vocês estão tudo errado, gente. Quem ama trai. Pedro amava Jesus e traiu Jesus. O amor, ele é um sentimento. Diga comigo, o amor é um sentimento. A traição, ela é uma decisão ligada no caráter. A pessoa te ama, mas ela não tem caráter. Aí que tá. O caráter de Pedro precisava ser forjado. Ele amava Jesus, mas não tinha caráter. Quanta gente que não tem caráter, hein? Se você não tem caráter, ora hoje para Jesus. Diz: Jesus, trabalha no meu caráter.
Porque eu preciso ser o mesmo aqui dentro da igreja e fora da igreja. Daí olha o que acontece, Jesus ele pega e ele começa a se preparar, literalmente para cumprir o propósito. E quando ele começa a se preparar para cumprir o propósito, ele é açoitado no Espírito. Você acha que as pessoas não vão açoitar você? Você acha que as pessoas não vão perseguir você, amigo? Você pensa que você é melhor que Jesus? Você quer agradar todo mundo? Deixa eu lhe dizer, você não precisa agradar todo mundo e você nem vai agradar todo mundo. Você só precisa cumprir o seu propósito, aquilo que Deus chamou você para fazer, você precisa cumprir. O que nós estamos vivendo hoje, chamado Páscoa, foi o que Jesus fez. Jesus estava ali para cumprir o seu propósito. As pessoas o rejeitaram, cuspiram no rosto dele, traíram ele. Sabe o que Jesus fez? Jesus continuou caminhando. Ele botou a cruz nas costas e continuou caminhando. Lembra que eu falei? Pelas suas pisaduras fomos. Sabe o que significa isso? Significa que depois que Jesus apanhou, olha que forte isso. Ele começou a caminhar pela central de Jerusalém, mas o sangue corria tanto, passava pela coxa dele, vinha pela panturrilha, até alcançar o garro do pé. E quando Jesus pisava pela central de Jerusalém, ficava a marca da pisadura, a marca do pé cheio de sangue. Cada vez que ele pisava, o pé tinha tanto sangue que ficava marcado. Então essa palavra está dizendo, nós fomos curados, libertos, sarados pelo sangue de Jesus vertido lá na central de Jerusalém. Mesmo Jesus sangrando, mesmo Jesus passando um momento tão terrível, ele continua caminhando em direção do seu propósito e ele não desiste. Por que você quer desistir? Por que você quer desistir? Deus está te trazendo aqui para falar com você. Qual é o motivo? Está cansado? Descansa. Mas não desiste. Tem gente que diz, pastor, na minha vida nada acontece. Não é que não acontece, você que desiste. Para de colocar a culpa em Deus, amigo. Foi você que desistiu. Deus está dizendo, eu não mandei você desistir. Está cansado? É só você descansar. Senta um pouquinho. Toma um fôlego. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus no meio da central de Jerusalém ficou cansado. E o corpo dele ficou tão fatigado que ele cai no chão. E quando Jesus cai no chão, sabe quem aparece? O Sirineu. Um homem que nunca Jesus tinha visto. Você está caminhando e você caiu. E você está precisando de ajuda. Sabe quem vai te ajudar? Não é as pessoas que você conhece. Não são as pessoas que estão ao teu redor, que você tem contato de WhatsApp. Deus vai mandar pessoas que você nunca viu na sua vida para ajudar você. Deus vai conectar pessoas que você nunca viu na sua vida, que vão trazer luz e solução para aquilo que hoje está te machucando. Foi isso que aconteceu. Aquele sirineu ajudou Jesus a levantar. E ele vai indo. E quando Jesus chega lá na cruz, ele é pregado. Ele é crucificado. E chega um momento que Jesus, com os braços estendidos, ele grita, dizendo, meu Pai, consumado está. E ele morre. E o diabo começou a cantar o hino da vitória. O diabo pensou, eu venci. Eu matei Jesus. Termina aqui a história da humanidade. Eu literalmente venci Jesus.
Só que o diabo não contava, aleluia, que quando Jesus diz consumado está, ele sai como se fosse um trovão para cima e ao mesmo tempo ele cai para baixo. Quando ele cai para baixo, ele vai em direção ao âmago, ele vai em direção literalmente ao profundo do inferno. E quando ele chega lá, meu amigo, eu imagino o diabo fazendo festa. Jesus vai chegando e dizer: ei, ei, a festa está acabada. Cadê a chave da morte do inferno? Vai. Jesus pega na mão. Você sabia que até hoje o diabo ele não tem a chave nem do inferno? Jesus ele pega a chave na mão. E sabe o que acontece? Jesus morreu como um cordeiro, calado, mudo, sem reclamar. Ele apanhava e não reclamava. Ele era perseguido e não reclamava. Jesus ele morre como um cordeiro e ele ressuscita no terceiro dia como um leão. Aleluia! E esse leão está aqui nessa noite no nosso meio, amigo. Sabe o que acontece? Jesus ele fica ainda 40 dias no meio dos homens. Ele senta com os discípulos e ele come pão. Só come quem é carne. Depois que Jesus come, Jesus se levanta e ele vai se dirigindo até a porta. Enquanto ele vai chegando na porta, ele não abre a porta, ele rompe a porta. Só rompe matéria aquilo que é espiritual. Quando Jesus faz isso, eles olham para o outro e dizem: aquele lá era Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou. E a notícia começa a espalhar: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Daí chega no ouvido de Tomé, dizendo: ei, Jesus ressuscitou, Tomé. Eu não acredito, só tocando. O teu milagre vai ser tão grande que as pessoas não vão acreditar, aleluia, naquilo que Deus vai fazer na sua vida. E elas vão dizer: não, eu acredito, só tocando. Deixa eu lhe dizer, Deus vai dar tanto na sua mão que elas vão ter que ver, aleluia, o tamanho do milagre que Deus está fazendo sobre a sua vida. É isso que vai acontecer. E foi o que aconteceu com Jesus. Sabe o que Jesus fez? Antes dele subir, oh glória, Jesus chega. Tinha 500 homens galileus. A Bíblia diz que Jesus vai chegando aonde estava Tomé. E Jesus olha para Tomé e diz: ei, Tomé, você não acreditou, não é? Toca aqui nos cravos. Sou eu, Tomé. Eu ressuscitei. E sabe o que acontece, amigo? A Bíblia diz que Jesus ele vai subindo devagarzinho numa nuvem de glória. Oh, aleluia. Ele vai subir devagarzinho numa nuvem de glória. E a Bíblia diz que aqueles homens ficam chorando. E quando eles começam a chorar, 2 anjos descem do céu. E os anjos falam com aqueles homens, dizendo: varões galileus, por que vocês choram? O mesmo que vocês viram subindo nessa nuvem de glória, aleluia, será o mesmo que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Amigo, Páscoa significa isso, não é coelhinho. Páscoa não é coelhinho. Páscoa significa a mensagem que Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão e vivo está. Ele vive. E sabe o que acontece? Jesus cumpriu o seu propósito por ser resiliente. Hoje você vai levar uma mensagem para casa, fique em pé comigo. Você vai levar uma mensagem para a sua casa. Que mensagem é essa, pastor?
Você não vai mais desistir das coisas. Feche teus olhos. Você não vai mais desistir das coisas. Aquilo que você nasceu para fazer, você vai fazer. Hoje é um dia de Páscoa. É um dia que a gente lembra o sacrifício de Jesus. E ao mesmo tempo passa a entender a grande vitória que ele teve lá na cruz do Calvário. E ele está olhando para mim, está olhando para você e está dizendo: ei, você é mais do que vencedor. Não, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque pelas suas pisaduras você foi sarado. Foi um sangue vertido por você lá naquela cruz. E nesse exato momento, com os olhos fechados, eu quero que você agora comece a refletir. Em tudo aquilo que Deus chamou você para fazer. Em tudo aquilo que o Espírito Santo ordenou como um propósito da sua vida e você até hoje não tem feito, porque você tem sido, pensa, uma pessoa covarde. Você pensa só em você. Você só vai fazer se você está bem. Você só vai fazer se agrada 100% a você. Deus está dizendo, o propósito tem os dois lados. Senhor, aonde estiver uma mão no coração agora, eu acredito que aí existe uma promessa. Aonde estiver uma mão no coração agora, Senhor, eu acredito que existe uma promessa, existe um propósito, e esse propósito vai acontecer. Quem sabe parece estar muito longe, mas Deus vai surpreender você, vai ser lindo. Vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E hoje, o Espírito Santo está olhando para você com os olhos fechados. E Ele está dizendo, você não está se sentindo fraco? Parece que está tão distante as coisas. Você vai pegar e você vai dar como se fosse um abraço em você mesmo. Pode ficar assim, abraçado. Ele vai falar com você. Ele está abraçando você. Se sinta abraçado por Ele. Ele não vê aparência ou condição. Ele está olhando para você. Ele não vê estrutura. E é por isso que Ele te escolheu. Ele escolheu você lá na cruz do Calvário. Ele tem um coração igual a teu. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer. Mas saiba que tudo já está preparado. Já está preparado. Então todas as coisas vai ser. Aleluia! Quando Deus cumprir o que te prometeu, Ele vai cumprir. Você vai passar por esse processo. Você passou por coisas que ninguém passou. Ele estava com você. Quando você foi abandonado, traído, quando ninguém apostou em você, Ele estava lá. E Ele está dizendo, hoje eu estou abraçando você. E estou declarando sobre a sua vida, vai ser lindo. Meus sonhos saem do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém realiza. Ele está falando com você. Ele está falando com você aqui nessa noite. Aleluia. De qualquer maneira que Deus vai fazer. Mas saiba que tudo já está preparado. Vamos levar as mãos no chão e canta comigo. Vai ser tão lindo. Aleluia. Quando Deus
você. Já está pronto o teu milagre. Atravesse esse deserto, dando glória. Está esperando por você. Seu milagre está esperando por você. Sua vitória está esperando por você. Atravesse esse deserto, dando glória. Está esperando por você. O seu milagre Já está pronto. sua vitória, Seu milagre já está pronto. atravesse esse deserto, dando glória. Vai ser tão lindo. Aleluia. Começa hoje. Vai ser tão Começa hoje. Deus cumprindo cada palavra sobre a sua vida. Você passou por coisas que ninguém passou. Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou. Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Eu declaro sobre a sua vida. Coisas que ninguém passou. Será lindo. Conquistar o que ninguém ainda conquistou. Só quem acredita nisso, levanta a mão, você me dá glória. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nesse exato momento, como você está, bota a mão na sua cabeça aí. A sua mão representa a mão de Deus. Senhor, aonde tiver uma mão sobre a cabeça colocada, eu declaro que hoje, no último dia do mês, o Senhor está preparando uma mesa para o mês que está chegando. O seu milagre já está pronto. Eu unjo essa cabeça, onde tiver uma mão sobre a cabeça, sua cabeça está sendo ungida agora. Lavaraba, xandaraba, candalaba, xandarábia. Receba essa graça, essa virtude, essa unção. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, você diz comigo. Glória a Deus. Eu quero ler com você um versículo. Hoje é dia de ceia. Um versículo que está em 1 Coríntios 11, 23. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Então, nesse momento é o momento de ceia. Pode trazer para mim a ceia, por gentileza. Enquanto eles estão trazendo aqui, eu quero que você entenda o que é essa ceia. Parece ser só um kitzinho.
Mas não é. Aqui está o maior ato simbólico. Quando a gente lembra o que é a Páscoa, você sabia disso? A última ceia dele. Está aqui. E quem pode participar, pastor? Quem é batizado. Quem olha para dentro de si, se examina e diz: eu posso participar. É para você. Então, nesse exato momento, eu quero fazer. Vou pedir para a Adri largar o louvor. Pode começar a louvar. Enquanto ela vai louvando, você vai pegar o seu cálice, você que vai participar. Pega o cálice aqui na frente e volte para o seu lugar, que nós vamos estar orando por esse cálice depois. Pode passar e pegar quem vai participar da ceia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ele libertou. Eis nesse sangue lavado, com roupas que não alcançam, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Glória a Deus. Quando o louvor está tocando, eu quero saber se existe alguém aqui no nosso meio que quer começar a congregar conosco, quer dar entrada no ministério. Você pode levantar a sua mão para mim te ver. Existe alguém que quer dar entrada no ministério? Amém. Glória a Deus. Faça de novo. Seja participando assim. Glória a Deus, aleluia. Queridos, pega na sua mão a ceia. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, aonde tiver uma ceia, aonde tiver um kit de ceia, que simboliza o teu corpo e o teu sangue, eu quero consagrar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu entendo que isso aqui é um ato profético, simbólico, daquilo que é a ceia. Na minha mão está o pão, e na minha outra mão está o suco que representa o teu sangue que foi vertido. Nós queremos consagrar ao Senhor, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode abrir o teu kit de ceia. Pega o pão na mão. Não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sangue de todo pecado. Nesse exato momento, você pode participar do pão, que significa o corpo do Senhor. Pode participar. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado. Nesse exato momento, você pode pegar o suco que representa o sangue de Jesus. E você pode participar, participe do sangue dele. Oh, aleluia, feche teus olhos. Feche teus olhos. Lava, xandaraba, canta, lavaraba, xandaraba, canta.
Você participou da ceia, no momento de comunhão, ei. Lembra que Jesus sentou na mesa com os discípulos? Foi uma grande ceia. E aqui Ele está dizendo para mim e para você: eu estou na mesa com vocês, aleluia. Se você quiser dobrar o seu joelho para orar agora, você que participou, você pode dobrar, você tem liberdade aqui. Mas eu quero que você fale com Ele, lava, xandaraba, canta, lava, xai, eu sinto a presença dEle aqui. O leão da tribo de Judá, Ele está aqui nessa noite. Lava, canta, lava, xandaraba, lava, canta. Pode agradecer. Ele começa a purificar você de todo pecado, tudo aquilo que te prendia até hoje. E a profetiza em nome de Jesus que não te prende mais. O teu sangue